Clarice Lispector é considerada não somente uma grande escritora, jornalista, filósofa, contista e ensaísta, mas também uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, além de uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Clarice Lispector foi nomeada Shaya Pikasvina Lispector, nascida no dia 10 de dezembro em Shelsenik, Ucrânia, no ano de 1920. Clarice foi uma grande escritora e jornalista brasileira. Ela foi autora de romances, contos e ensaios, e por isso é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas, simples e tramas psicológicas, reputando-os como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos de cotidiano. Embora tenha nascido na distante Ucrânia, Clarice Lispector tinha suas identidades nacional e regional e se declarava brasileira e pernambucana. Nascida em uma família judaica russa, a jovem Shaya infelizmente viu, por culpa da Guerra Civil Russa, sua família perder suas rendas e logo se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição de judeus, a qual na época resultou em diversos extermínios em massa. Durante sua fuga, os Lispector também cogitaram a ideia de ir para os Estados Unidos, opção que acabou por ser inviável, devido à aprovação do Emergency Quota Act, que dificultava a imigração do leste europeu. Então, acabou vindo para as terras tupiniquins, para finalmente chegar ao Brasil e se sentirem seguros dos terrores da guerra. Em 27 de janeiro de 1922, o consulado russo em Bucareste concedeu à família passaportes válidos para a imigração ao Brasil, que foi feita em uma viagem que passou por Budapeste, Praga e Hamburgo. Na última cidade, embarcaram no navio brasileiro Cuiabá, que os levou em condições precárias até Maceió, onde a irmã de Mania, Ziquela, e seu marido Joseph Rabin os esperavam. Quando no Brasil, os nomes russos foram substituídos por nomes da língua portuguesa. Pincas passou a ser Pedro, Mania transformou-se em Marieta, Leia virou Elisa e Shaya virou Clarice. Shaya chegou ao Brasil com seus pais ainda pequena em 1922. Segundo a própria autora, ela afirma que nunca tocou seus pés em sua terra natal, já que foi carregada de colo de lá para cá por sua mãe, e por este motivo sua verdadeira pátria era o Brasil. Inicialmente, os Lispector passaram o breve período no estado de Maceió, até que se mudaram para o Recife, onde Clarice cresceu e aos seus 8 anos de idade perdeu sua mãe. Aos 14, Clarice, seus irmãos e pai se mudaram para a movimentada São Sebastião do Rio de Janeiro, local em que se estabilizou e onde seu pai viria a falecer em 1940. Clarice estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida na época como Universidade do Brasil. E, embora tenha demonstrado maior interesse pelo meio literário, no qual ingressou precocemente como tradutora, logo se consagrou como escritora, jornalista, filósofa, contista e ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. Ela está incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. Suas principais obras marcam cada período de sua carreira. Perto do Coração Selvagem foi seu livro de estreia, publicado quando Clarice tinha 24 anos de idade. Laços de Família, A Paixão segundo GH, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida são seus últimos livros publicados. Em 1930, na terceira série, Clarice ingressou no Colégio Hebreu Lirit Brasileiro, onde aprendeu hebraico e Yiddish. Quando o estado de saúde de sua mãe agravou-se, Clarice escreveu alguns contos e peças para agradá-la. Após o falecimento de sua mãe, Clarice compôs sua primeira peça para piano. Mais tarde,
ocorreu no Brasil o advento do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas, bem como o avanço da Segunda Guerra Mundial e a intensificação informal das relações do Brasil com a Alemanha nazista e outros regimes ditatoriais, que fizeram com que o antissemitismo penetrasse no Brasil e novamente interferisse na vida da família Lispector, cujo pai, sionista, inclusive arrecadava fundos para os judeus da Palestina, apesar dos riscos. A imprensa na época era estritamente censurada pelo governo de Getúlio Vargas e estava sob o jugo do órgão recém-criado do Departamento de Imprensa e Propaganda, que permitia a circulação de determinados periódicos, como a Vamos Ler, em cuja relação Clarice mostrou seus textos ao jornalista Raimundo Magalhães Júnior, secretário do ministro de Propaganda Lorival Fontes. O primeiro ensaio de Clarice chamou a atenção de estudiosos posteriores por dizer que o homem é punido pelo seu crime porque o Estado é mais forte que ele, e a guerra não é punida porque se acima de um homem há outros homens acima do homem, nada mais há. O que foi interpretado tanto como uma justificativa filosófica e maquiavélica para a ditadura e o nazismo quanto um eco de um ateísmo incipiente de Clarice. Depois desse afastamento, no entanto, na mesma época, ela passou a aproximar-se novamente da religião através de leitores de Franz Kafka, também judeu, e do filósofo Burke de Spinoza, de quem foi encontrada na biblioteca de Clarice uma antologia francesa datada de 14 de fevereiro de 1941 e que inspirou a escritora de seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, de 1942. A naturalização só poderia ser requerida após o aniversário de 21 anos, em 10 de dezembro de 1941, e o pedido foi organizado logo depois por Samuel Malamud, advogado da Podólia e amigo da família. Em suas tentativas de apressar o processo, chegou a escrever a Getúlio Vargas, pois ele havia perguntado o motivo de ainda não estar naturalizada, mas o processo seguiu o tempo normal. Em fevereiro, transferiu-se para a redação do jornal À Noite, cuja redação era dividida com Vamos Ler, e assim como esta, era uma extensão do órgão governamental para o qual a Agência Nacional também trabalhava. Em 2 de março, ganhou seu primeiro registro profissional, trabalhando oficialmente como redatora por um salário de R$600 mil, equivalente a R$1.600 atualmente. Teve o primeiro contato com textos de escritos modernistas como Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Também trabalhava através da leitura feita com o amigo Francisco de Assis Barbosa. Este último aconselhou-a no processo de escrita de seu primeiro romance. Em março, começou a planejar seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, concluído em novembro e constituído basicamente de rascunhos e escritos separados, unidos em um livro por sugestão de Lúcia Cardoso, que também sugeriu o título Perto do Coração Selvagem, retirado de uma passagem do livro Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce, cujas técnicas para Cardoso remetiam às de Clarice. O crítico Álvaro Lins classificou Perto do Coração Selvagem como o primeiro romance brasileiro dentro do espírito e da técnica de Joyce e Virginia Woolf. Também em março deu início ao seu segundo romance, O Lustre. Clarice continuou com sua paixão pela escrita e escreveu alguns contos no jornal Carioca. Amanhã, no suplemento Letras e Artes, O Crime, em 25 de agosto, inspirado no abandono de seu cão e que mais tarde seria reescrito como O Crime do Professor de Matemática, que seria o primeiro conto do livro Laços de Família. O Jantar é publicado em 13 de outubro. Em 10 de agosto de 1948, nasce em Berna, Suíça, o seu primeiro filho, Pedro Lispector Valente. Em 10 de fevereiro de 1953, nasce Paulo Gurgel Valente, o segundo filho de Clarice e Maureen, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Quando criança, seu filho mais velho, Pedro, se destacava por sua facilidade de aprendizado e bom comportamento. Porém, na adolescência, sua falta de atenção nos estudos e extrema ansiedade, acompanhada de agitação consigo mesmo e com a família, foram diagnosticadas como esquizofrenia.
Clarice se sentia culpada, sem saber o porquê, pela doença mental do filho e teve dificuldades para lidar com a situação, recorrendo a psicólogos, psiquiatras e internações, pois o menino era muito agressivo. Em 1959, Clarice separa-se do marido, devido ao fato dele estar sempre viajando a trabalho, exigindo que ela o acompanhasse todo o tempo. Não querendo abrir mão de sua carreira e querendo cuidar do filho esquizofrênico em um local fixo, sem as constantes viagens que deixavam o menino mais nervoso, sem as constantes mudanças da escola do outro filho, que não estava fazendo amizades, e cansada das desconfianças de ciúmes do marido, Clarice deu fim à sua relação. Em 14 de setembro de 1966, provoca involuntariamente um incêndio ao dormir, deixando seu cigarro aceso. O quarto fica destruído e a escritora é hospitalizada, ficando entre a vida e a morte por 3 dias. Sua mão direita é quase amputada devido aos ferimentos. Mesmo depois de passado o risco da morte, fica hospitalizada por 2 meses. Clarice começara a fumar e beber ainda na adolescência, enquanto compunha seus poemas. Em 1975, Clarice participou do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá, na Colômbia. No congresso, Clarice fez uma pequena apresentação do seu conto O Ovo e a Galinha, que havia traduzido ao inglês e que, a seu pedido, foi lido por outra pessoa. O conto fez sucesso entre os participantes. Ao voltar ao Brasil, a viagem de Clarice ganha ares mitológicos, com jornalistas descrevendo falsas aparições da autora vestida de preto e coberta por amuletos. Essa imagem se consolida e Clarice é referida como a grande bruxa da literatura brasileira. Sobre sua obra, o amigo Otto Lara Rezende declara: "Não se trata de literatura, mas de bruxaria." Pouco tempo depois da publicação do romance A Hora da Estrela, Clarice é hospitalizada com um câncer de ovário detectado tarde demais e inoperável. A doença se espalhara por todo o seu organismo. Clarice faleceu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de seu 57º aniversário. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro. Até a manhã de seu falecimento, mesmo sob sedativos, Clarice ainda ditava frases para sua melhor amiga, Olga Borelli, que sempre estivera ao lado da amiga em seus últimos anos. É inegável que Clarice Lispector contribuiu muito para a literatura brasileira com sua mente ágil e criativa, além de inspirar até hoje jovens autoras e jornalistas, provando que a soma da insistência com a força de vontade é capaz de criar coisas fantásticas. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima!